Irmãos, uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, nós vamos fazer a leitura de 22 ao 32. Todos acharam? Amém? Gênesis, capítulo 32. Pode projetar. Gênesis, capítulo 32. Ajuda ele lá, Nilson. Verso 22 ao 32. Aí, 22, versículo. Todos acharam, meus irmãos? Aí está, capítulo 32, verso 22, nós vamos fazer a leitura até o 32, eu vou ler com vocês ali, você pode acompanhar pela tua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar se chamou, Jacó chamou de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Até aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse rico momento, Pai, de poder aqui, Senhor Deus, estar com nossos ouvidos, nosso entendimento, nossos olhos abertos, Senhor Deus, e poder ouvir a Tua palavra, poder assim, Senhor Deus, vislumbrar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e assim ter o entendimento dela, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor Deus, o nosso entendimento, o nosso intelecto, e nos torne cativo, Pai, da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui edificados por ela essa noite, transformados mais uma vez, Pai. Senhor Deus, assim nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai. Eu peço que o Senhor use a minha vida, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu acho que a última vez que a gente meditou em Gênesis foi o ano passado, claro, né? Faz 2 meses atrás, 1 mês atrás. Uma semana, na verdade, mas há 1 mês atrás, foi antes, um domingo antes ali, do final de semana de Natal, a gente meditou no capítulo 27 de Gênesis. Eu não estou fazendo uma meditação, a gente não está fazendo uma exposição bíblica capítulo a capítulo, para não ficar muito cansativo. Então eu pulo alguns e pego algumas partes importantes, interessantes para a gente fazer essa meditação. Então, irmãos, como esse texto hoje que a gente leu, eu quero colocar sempre, como eu sempre faço, um tema para nós, para nós entender, até publiquei já aí no Facebook. O tema é o encontro com Deus. Nós vamos ver agora Jacó tendo um encontro com Deus. Esse encontro transformador na vida de Jacó. Nós temos percorrido, como eu disse, o livro de Gênesis, com um propósito de entender a igreja de Cristo, que somos nós, o Israel de Deus. Esse Israel que é composto por aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja composta, como disse Paulo, por judeus
e gentios. Nós somos gentios, o povo que não é judeu, mas que pela graça do Senhor Jesus Cristo fomos salvos, e temos assim a oportunidade de ser redimido pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, nós temos meditado, e no último texto ao qual a gente meditou em Gênesis, a gente viu o momento ao qual Jacó engana o seu pai Isaac e seu irmão Esaú, e recebe a bênção do seu pai no lugar de Esaú. Foi em Gênesis 27 que a gente meditou e viu isso. Então nós vimos que Deus deixou gravado na história, irmãos, também que por mais que pareça que o homem seja perfeito, o homem é imperfeito, e que ninguém é digno de ser assim salvo pelo Senhor, ser chamado filho de Deus, que não há uma dignidade, não há algo, não, porque Deus chamou este povo lá atrás, chamou Jacó, chamou Abraão, chamou Isaac, não é porque eles são bons, porque eles eram perfeitos homens, eles foram falhos, eles falharam. A gente tem visto ao decorrer dos textos que eles foram homens falhos, assim como Jacó enganou e usurpou o lugar do seu irmão, por causa da bênção. Então nós vimos que ninguém merece, né, irmãos, pois todos pecaram, se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, a palavra diz, e não há quem queira Deus, essa é a verdade. Mas Deus em seu eterno amor, tendo Ele nos amado primeiro, deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Nós estávamos perdidos e fomos achados, glória a Deus por isso. Nós estávamos mortos e fomos vivificados por Senhor Jesus Cristo. Estávamos nós condenados e fomos salvos. Então todo o povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sempre foi salvo pela graça de Deus. Eles não foram salvos porque eles foram somente escolhidos por Deus, mas eles foram escolhidos por Deus, melhor assim dizendo, mas não por um mérito, não porque eles eram melhores, porque eles eram dignos, porque eles eram um povo bom, um povo legal, não, eles eram um povo imperfeito. E Deus, na história da humanidade, quem sabe poderia ter escolhido tantos outros povos melhores que esse povo, mas Deus escolheu Abraão e a sua descendência para ser o povo dele, o povo de Deus. Então hoje nós vamos ver aqui, então, irmãos, um encontro com Deus, esse encontro a qual o Jacó agora teve com o Senhor, e a minha oração é que nós tenhamos um encontro com Deus hoje. Se você não teve, que você tenha. Se nós já tivemos um encontro, que esse momento seja um momento de reencontro, ou de lembrar do dia que nós nos encontramos com Deus, o dia que Deus nos vivificou, o dia que Deus abriu o nosso entendimento para a palavra dele. Irmãos, porque é difícil, é triste, às vezes a gente vê a palavra ser pregada, a gente vê a palavra ser anunciada e as pessoas cegas. E eu não sei se isso entristece, mas entristece meu coração quando eu olho e vejo as pessoas cegas. Eu falo, meu Deus, Pai, mas elas não veem, está tão claro, claro como a luz, mas as pessoas não veem. Aí o nosso papel é orar, o nosso papel sempre é pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho a essas pessoas, ainda assim que elas não vejam, porque o nosso papel não é abrir os olhos, o nosso papel é só levar o Evangelho. Quem abre os olhos é o Senhor, quem traz o entendimento é o Senhor. Então a minha oração, quem sabe para quem nos vê através dessa transmissão, que está sendo transmitida agora e vai ficar gravada, é que alguém veja, irmãos, e que alguém seja salvo pelo Senhor, que alguém tenha os seus olhos abertos, que alguém tenha esse encontro com Deus nessa noite. Amém? Que hoje então seja um encontro de alguém com Deus, como assim Jacó passou esse encontro. Nesse texto, irmão, nós encontramos então um relato do encontro transformador de Jacó com Deus. No capítulo 27, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, para vocês não perderem um pouco dessa linha de raciocínio, irmãos, essa linha do tempo, né? Então Jacó, lá no capítulo 27, ele engana seu irmão, como eu falei, engana seu pai, e recebe então a bênção. Seu irmão agora furioso, promete perseguir ele e matar. Fala assim, ele me enganou uma vez lá, quando eu vendi minha primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de um ensopado. Agora ele me enganou de novo, tomando a bênção do pai sobre ele, dizendo, se passando por mim, agora eu vou matá-lo, eu vou persegui-lo e matá-lo. Então, debaixo da fúria de seu irmão, por ter enganado o seu irmão, no capítulo 28 diz que Jacó é chamado por Isaac, e seu pai Isaac mesmo dá um conselho e fala, olha Jacó, sai daqui, mas não vai para qualquer lugar não, e eu não quero que você tome ninguém aqui do nosso povo, eu quero que você volte para a parentela da tua mãe, para Padã Arã, volte para lá, e lá tem a esposa, tem uma esposa, tem uma família, procure o teu tio Labão, que é irmão da tua mãe, ele tem filhas, procure ele. E a palavra então diz que
Jacó ouve o conselho do seu pai. E no caminho, quando ele está seguindo esse caminho, irmãos, para ir até Padã Arã, um caminho longo, ele vai e ao decorrer do caminho ele para descansar em um lugar chamado Betel. E quando ele para nesse lugar para descansar, ele tem um sonho. E esse sonho ele vê uma escada onde anjos sobem e descem, que você já conhece, que tem até uma música que fala, tem anjo voando, subindo e descendo em todos os lugares. As criancinhas cantam bastante. Então Jacó tem essa visão desse anjo, e ele acorda de manhã e faz um propósito com Deus. Ele acorda de manhã e fala: Deus, se tu for comigo, se tu cuidar de mim, se tu me prosperar, se tu me guardar, Deus do meu pai, ele fala, se você fizer tudo isso para mim, comigo, eu serei fiel contigo, até nos dízimos eu serei fiel contigo. Tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor colocar em minhas mãos, tudo que o Senhor fizer por mim, eu devolverei ao Senhor. Então ele faz esse propósito, que se o Senhor guardasse ele seria fiel com Deus. Então ele chega, irmãos, agora à terra dos seus parentes, e a palavra diz que quando ele chega na terra dos seus parentes, do seu tio lá, Padã Arã, ele vê logo vindo Raquel, com as ovelhas, ela cuidando das ovelhas do seu pai, e ela vem agora em direção ao poço, e esse poço, a palavra diz que precisava de 5, 6 pastores que se reuniam e se juntavam para tirar pedra, para as ovelhas tomar água. Mas Jacó, sendo fortão, chegou e viu Raquel, viu que Raquel ela é uma bela moça, ele foi lá e tirou, né? Arranjou força onde não tinha, mas tirou uma pedra sozinho, para as ovelhas beber. E ele já se aproveitou da ocasião e deu um beijo na Raquel. A Raquel saiu correndo, foi lá no Senhor, Jacó está aí, o pai dela. E o pai dela veio correndo e falou: ó, cara, que bom que tu veio, fica por aqui, vamos fazer uma aliança, trabalhe para mim. Ele falou, Jacó já se interessa na hora, se apaixonou, foi amor à primeira vista. Ele falou assim: eu trabalho para ti. Ele: não, então trabalha para mim 7 anos. Quando completar 7 anos eu te darei Raquel como esposa. Então Jacó agora trabalha esses 7 anos, irmãos. Trabalha 7 anos para o seu sogro para casar com Raquel. Agora ao decorrer desses 7 anos ele trabalha, o seu sogro, passado esses 7 anos ele vem e cobra o seu sogro e fala: olha, completei os 7 anos, agora me dê a bênção, né? Me dê a varoa, me dê a esposa, a Raquel. Agora Labão prepara um banquete, uma grande festa, para esse dia do casamento. Agora talvez Jacó tomou umas a mais, não umas, mas a mais, e ele casa. E aí tem um grande problema. Diz que a irmã de Raquel tinha um problema na visão. Talvez ela puxava um olho mais para um lado, outro para o outro, né? Talvez ela não via bem reto, então ela não era tão bela, mas Raquel era mais bela, mas era mais nova. Jacó agora apaixonado, fala: 7 anos eu trabalhei, agora eu vou ter minha bênção. Então o sogro dele fala: vamos preparar um banquete para esse casamento. Prepara o banquete, eles tomam umas a mais. Jacó vai para sua tenda, né? O casamento era concebido pela relação do casal. Tem relação, quando ele acorda de manhã, adivinha? Era Lia. Aí tem um filme, eu acho que diz: se beber não case, eu acho que é alguma coisa assim. Se beber não case que dá problema. Casou com a mulher errada. Casou com a mulher errada. Aí ele acorda de manhã furioso com o seu sogro, chama o seu sogro e fala assim: não, tu me enganou, porque você me prometeu, Raquel, eu trabalhei 7 anos, e você me deu Lia. Eu falo: não, é que eu esqueci de te falar, que aqui na nossa terra nós temos um acordo, a filha mais nova não se casa antes da mais velha, como a Lia é mais velha, então tu tem que casar com a Lia primeiro. Eu já tinha se passado, já tinha casado, né? Mas tem um negócio, se trabalha mais 7 anos para mim, aí tu vai casar com a Raquel. É como tem aquele joguinho do Uno, né? Ele chegou e disse: Uno. Jacó chegou e disse Uno para o sogro dele, o Labão: Uno, acabou, é a última carta, agora me dá a Raquel. Labão falou assim: mais 7. Aquela cartinha. 14 anos, cara, essa benção. Mas então ele é enganado, ele sendo enganador, agora ele é enganado, e vai outras vezes ser enganado. Mas então, irmãos, ele... Resumindo a história aqui agora, ele passa 14 anos lá com o seu sogro, passa mais um tempo, se eu não me engano, 20 anos ao todo, trabalhando. Deus prospera a vida dele. Mas de repente um dia, no capítulo 31, diz que Jacó tem um sonho. E Jacó tem um sonho, e nesse sonho, o Senhor aparece para ele e fala: olha, volta para a casa do teu pai. Volta, pega tudo que é teu e volta para a casa do teu pai. Então Jacó prepara a sua família, pega as suas coisas,
para voltar para a casa do pai, só que ele tem um problema lá. E tem Esaú. Esaú tinha jurado o couro dele, como disse minha mãe, né? Jurou o couro dele, falou, vou te pegar. Estava jurado, então ele tinha que voltar agora para a casa do pai dele com um grande problema. Mas Deus falou, volta que agora é o tempo. Então ele junta o seu gado, a sua esposa, tudo que ele tinha e foge do seu sogro. Ele não fala nada, ele sai, simplesmente sai. E ao saber disso, então o seu sogro fica revoltado e vai atrás de Jacó. Mas antes dele encontrar Jacó, ele para dar uma descansada. E adivinha quem aparece para ele? Para Labão, o Deus de Abraão. E nós vamos ver isso no capítulo 31, desculpa, no 32, deixa eu ver aqui, não, no 31 verso 24, olha o que diz aí. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, 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 e não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Ou seja, Deus dá um aviso para Labão. Fala, não fale nada com Jacó. Tu vai encontrar ele, mas não fale. Não fale bem nem mal. Não amaldiçoe, porque a vontade do sogro naquela hora ela ir lá e quem sabe dar uma esganadinha no Jacó, que o Jacó fugiu. Mas dentro disso tudo, irmãos, então o sogro vem e fala com ele. Eu não quero entrar muito nessa parte, mas fala com ele, faz uma aliança com ele por fim, e diz, olha, eu poderia te fazer mal, até mal, eu poderia fazer, mas o Deus do teu pai, apareceu para mim, e disse para mim não falar bem, nem fazer mal para você, então eu vou te deixar aí, só te peço uma coisa, cuide bem das minhas filhas, porque senão vai ter problema. Então agora, irmãos, nós viemos para esse texto, a qual a gente meditou, que é o capítulo 32, verso 32, mas Jacó, irmãos, agora segue, então viagem, vamos dizer assim, depois de ter esse encontro com seu sogro aí, para ter um encontro muito difícil para ele ainda, encontrar Esaú, seu irmão. Ele precisava consertar as coisas, precisava voltar. Aí Jacó usa uma artimanha, ele fala, bom, antes de eu ir, eu vou fazer uma coisa. Ele chama os seus servos e fala, vamos mandar uns presentes para o Esaú. Separa um boi, separa uns bois, separa umas ovelhas, e vamos mandar uns presentes, que quem sabe eu dou uma acalmada no ânimo do meu irmão lá. Quem sabe ele estava com raiva, quem sabe ele fica mais feliz, né? É o conselho, irmão, se tiver alguém com problema com alguém, manda um presente, vai ficar mais calmo. Então Jacó faz isso, envia alguns presentes, não um, acho que 2, se eu não me engano. Manda 2 ou 3 presentes, remessas de presente para o seu irmão. E instrui os seus servos, cada vez que você chegar perto de Esaú, encontrar ele, você dê esse presente, cheguem lá. Mas volta um servo agora, para piorar a situação, meus irmãos. Volta um servo dele até ele e fala assim, é o seguinte, encontrei teu irmão. Ele vem vindo, mas ele vem vindo com 400 homens. Aí pensa, os presentes não foram bastante, eu acho que eu tenho que mandar mais. Porque ele está vindo com 400 homens. Um exército, irmãos, ou seja, ele vem de encontro agora com um exército. Então agora ele olha, irmãos, para a cena, vamos dizer assim, para o futuro dele, e fica difícil. Porque imagina, não vem só o irmão que queria matar ele, mas vem com mais 400, e a palavra fala que o temor dele não era nem que o irmão dele mataria ele, mas que mataria toda a família dele, que mataria toda a descendência dele que ali estava com ele, os filhos, a esposa, e tudo aquilo que era uma promessa de Deus. Então mais uma vez, Jacó apela para o Deus de seu pai. E no capítulo 32, o verso 9, diz assim: e orou Jacó a Deus, disse assim: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e farei-te o bem. Sou indigno de todas essas coisas, de toda a tua misericórdia, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois apenas com
pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Jacó agora aqui então faz uma oração ao Deus do seu pai. Ou seja, Jacó ainda não tem ele como seu Deus, mas o Deus do seu pai. E a oração dele é: Deus, tu falou para mim sair, agora tem misericórdia de mim, como o Senhor sempre teve, porque eu sou indigno. Ele começa aqui a ter um reconhecimento da sua dignidade, dizendo: eu não sou digno da sua guarda, da sua bênção, mas o Senhor me chamou. Ou seja, irmãos, esse texto aqui nos dá base para nós entender que Deus é Pai, mas o filho de crente, ele não é crente, né? E Deus não tem neto também de crente. Ou nós somos crente ou não somos. O Deus do seu pai não era o Deus dele. Jacó era filho de crente, era neto de crente, mas não era crente ainda. Vocês conseguem me entender? Neto de Abraão, filho de Isaac, mas fala assim: não, vou orar para o Deus do pai e do meu avô. Mas não era o Deus dele ainda. Então ele precisava ter um encontro com Deus. Ele não tinha assim se convertido a Deus ainda. Ele precisava ter esse encontro então. Antes de ter o encontro com o irmão dele, Esaú, ele precisava ter um encontro com Deus. A preocupação maior dele ali era o encontro com Esaú. Mas o problema maior dele era ter um encontro com Deus. O problema maior dele era não ter Deus. Ou seja, ele tinha o Deus abençoador da vida dele, mas ele não queria o Deus da bênção. Ele só queria nas horas de necessidade. Quando a coisa apertava para o lado dele, ele falava: está vindo 400. Ele: Deus do meu pai, Deus do meu avô, me ajuda que está vindo 400 contra mim. Falou que ia me guardar. Na hora do aperto, meus irmãos, na hora do aperto, então ele busca Deus. Na hora do aperto ele precisa de Deus. Mas o que nós vemos é que ele precisa ter um encontro verdadeiramente com Deus. Quem sabe nessa noite é o nosso momento de ter um encontro verdadeiro com Deus. É o momento qual Deus marcou comigo, com você, para ter um encontro realmente verdadeiro. Talvez você não se reencontrou ainda com Deus, não teve um encontro verdadeiro com Deus. Talvez nós sejamos como eu, sou filho de crente, sou pastor, mas quem sabe, será que eu tive? Você consegue ver na minha vida um encontro realmente com Deus? Deus sonda os nossos corações. A verdade é que Ele deixa marcas em nós, e nós vamos ver ao decorrer do texto, que Ele deixa marca, irmãos, em nós. Quando nós temos um encontro com Deus, a árvore é conhecida pelos frutos, e os frutos transparecem. Aí nós vemos realmente se nós tivemos um encontro com Deus ou não. Nós vamos ver agora Jacó ser mudado, ser transformado por Deus ao ter esse encontro com o Senhor. Então nós entramos no texto, no verso 22 ali, diz que Jacó agora se levanta logo de manhã. Não, desculpa, levantou-se naquela mesma noite, diz o texto, no verso 22, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs ao vale de Jaboque. Vale de Jaboque, irmãos, era um riacho, como se fosse talvez, olhando para a nossa realidade, um rio como esse aqui que passa no Treviso, ou talvez aquele outro menor até, talvez o rio Maninho. Não era um grande rio, mas com um homem que tinha bastante filho, tinha mulheres, tinha crianças, tinha seus servos, tinha animais, então dava bastante trabalho para passar. Mas agora Jacó se levanta de noite de repente, que ele sente algo diferente naquele dia, naquela noite, melhor assim dizendo, e passa depressa, tudo que era seu para o outro lado, para a outra margem. Ou seja, Jacó aqui se separou de tudo que possuía, ficando sozinho. E aqui o que nos parece é que Jacó precisava de um tempo a só com Deus. Talvez o que nós precisamos, irmãos, muitas vezes, é um tempo só com Deus. Isso que Jesus disse: entre, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto com o Pai. Por isso que nós precisamos muitas vezes, irmãos, nos afastar e ter um tempo a sós com Deus. Aqui o que nos parece que Jacó precisava ter esse tempo a só com Deus. Ou seja, aqui nessa separação, nesse momento, o verso 23 vai dizer que tomou então e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Ao momento que ele estava só agora aqui, ele trava uma luta intensa
Uma luta espiritual intensa, irmãos. O que nos mostra aqui que muitas vezes, irmãos, a nossa conversão começa com uma luta interna. Uma luta interna, intensa dentro de nós. Por causa da dureza do nosso coração. Por causa da dureza do nosso coração, a palavra diz que a dureza do coração do homem. Ou seja, nosso coração de pedra, nosso coração endurecido, muitas vezes, trata-se essa luta interior dentro de nós. Jacó aqui trava uma luta, mas a luta dele não é só interior. A luta dele aqui é física. Era um jiu-jitsu mesmo, meus irmãos. Era uma agarra, empurra e puxa daqui, ó, mata leão. É isso que o texto demonstra para nós. É isso que o escritor quis mostrar para nós, que houve uma luta física. Não foi só uma luta espiritual. Houve uma luta física ali, e depois nós vamos ver o decorrer do texto, porque Jacó mesmo vai confirmar que ele fala que ele lutou e viu Deus. E esse homem agora então, Jacó, trava essa luta, irmãos, a luta aquela da dureza do coração do homem. Aquele homem, como eu falei, que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Essa é a luta mais difícil do nosso coração, irmãos. Quando nós queremos o Deus da bênção, falamos, não, esse Deus eu quero, esse Deus é top, esse Deus do meu pai, do meu avô, da minha tia, do meu parente, mas eu não quero ele para a minha vida. E essa luta então que Jacó traça agora, aquele encontro, ou seja, irmãos, que Saulo teve ao caminho de Damasco com Jesus, e Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo vai ao caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus. Não estava perseguindo Jesus, mas o povo de Deus, e quem persegue o povo de Deus, persegue Jesus. E Jesus fala, Saulo, para que, Saulo? Para que tu me persegues? Para que tu vem atrás de mim? Não cabe a você lutar contra mim, contra os aguilhões. Recalcitrar, lutar contra, porque não convém a ti. Não cabe a você lutar comigo. Ou seja, irmãos, aqui Deus mostra que escolheu tanto Jacó como Paulo, como eu e você, antes mesmo, irmãos, de nós ser formados no ventre da nossa mãe. Deus já nos chamou, Deus já nos escolheu lá antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Agora, irmãos, o que nós podemos ver aqui, tanto nessa passagem quanto Jacó e quanto Paulo, a situação de Paulo, é que Deus primeiro ele chama de forma suave. Ele tem uma voz suave. Ele nos chama, tem aquela ditada de não vem pelo amor, vem pela dor. Ele chama de forma suave. Mas se for preciso mandar um trovão para te chamar, ele vai chamar. Se for preciso no meio de uma tempestade te chamar, como houve na história Martim Lutero, para a reforma protestante acontecer, diz que ele estava no decorrer de um temporal, e ali ele se prostrou e falou, olha, era raio, caía para tudo que é lado, a sogra não estava lá. Fala que sogra, né, que sogra não tem raio que parte. Fala para mim, tá? Ela não vai ficar brava. Mas estava raio caindo de todo lado e não tinha em quem ele se agarrar, irmãos. Tu imagina num campo aberto, árvores, imagina nós aqui no meio de Monte Calipo aqui, e raio caindo de lá e de cá, e ele se ajoelha e faz um propósito com Deus. Quantas vezes Deus chamou ele, quem sabe por uma voz suave, através de alguma coisa mais simples. E quantas vezes Deus nos chama através de situações, irmãos, simples, por uma pregação do Evangelho e nós não ouvimos. E quem sabe Deus precisa ir mais fundo, quem sabe Deus precisa fazer como fez com Saulo ao caminho de Damasco, deixar cego por 3, 4 dias, deixar com uma dificuldade até física, muitas vezes, para que nós venhamos quebrantar o nosso coração e reconhecer Deus, reconhecer que Ele é em nossas vidas, para reconhecer que somos seus filhos, reconhecer que Ele é maior que nós, que não vale a pena lutar com Deus. Então, se for preciso, irmãos, Ele nos para no caminho e luta com nós. E a palavra diz então que Jacó passa a noite inteira lutando com Deus. E o que eu digo para nós essa noite, pare de lutar com Deus. Nós temos que parar de lutar com Deus, irmãos. Parar de lutar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável para nós, mas o problema é que nós lutamos com a vontade de Deus. Nós lutamos com a vontade de Deus, às vezes, não, é do meu jeito, Deus. Eu queria fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas eu falo, não, faça a minha vontade. Seja meu servo, seja minha serva. Faça a minha vontade, não a tua. Então o verso 25 diz então que há uma luta ali, uma luta corporal, literalmente como eu falei, um jiu-jitsu acontecendo ali, irmãos. E a palavra diz agora aqui, sabe o que mais? Olha só no verso 25. Vendo esse que não podia com ele, olha só. Jacó tinha 96 anos.
E era um cara forte, aquele que removeu a pedra lá, que se juntava em 6 para remover, ainda continuava forte. A luta era física. E se nós for entender, irmãos, quem estava lá nesse momento, não era nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Fisicamente lutando, porque quem que veio à terra e se fez como homem? De carne e osso como eu e você? Jesus. Então Jacó ali está numa luta corporal, literalmente. Uma luta física, irmão, não espiritual, mas física. Resistindo. Ora, agora diz a palavra então que este que lutava com ele, este homem que lutava com ele, no verso 25, não podia com ele. Quem sabe ele era forte? Ele era um cara forte ainda. Lutando. Agora, irmãos, eu te pergunto, Deus não pode com nós? Não pode Deus com o homem? Por acaso o homem é mais forte que Deus? E eu fico assim quando as pessoas falam assim, não, a pessoa lá não é salva porque ela não quer. Porque Deus só salva quem quer. Não, irmãos. Se Deus quer te salvar, irmão, nem que seja no fim da morte, no fim da vida, na morte, no último suspiro, Deus vai te salvar. Nem que para isso Ele tem que te tocar, nem que para isso Ele tem que apertar teu coração, nem que para isso Ele tem que trancar o teu nariz para te sentir falta de fôlego e falar, ai Deus, eu quero. Eu quero. Deus é soberano. Então agora olhando para esse texto, parece que Deus é fraco. Deus não conseguiu segurar o Jacó. Jacó era muito fortão. Jacózão, hein? Teimoso. Mas olha o que a palavra diz então que ele faz. Jacó era um homem forte, irmãos. Mas só que ele era apenas um homem. Nós podemos ser um homem forte. As mulheres aqui, né, eu falo homem no sentido humanidade. Os homens, mulheres, nós podemos ser homens fortes, mulheres fortes. Mas apenas mulheres e homens. Deus é mais. Agora, quem é um homem forte, irmãos? Para um Deus que tudo pode. Quem é um homem forte para um Deus que é o Criador de todos e de todas as coisas? Você conhece cada probleminha que nós temos? E sabe que se puxar a tua unha já dói, tu já para. Se dá um pisão no teu dedo, se Jesus fizesse assim no dedo de Jacó, já era. Jacó já saia pulando. Trancasse o narizinho e fala, eu vou trancar teu fôlego para te parar de lutar. Não precisava nem dar um mata-leão. Então Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele sendo todo poderoso, olha, pode o homem agora resistir? A palavra diz que ele não podia, então a luta foi então até o romper do dia, até o romper da aurora, até clarear o dia, uma noite toda lutando. E agora ele não podia com ele. Mas agora Deus, sendo o Criador, o Senhor ali lutando com ele, Ele faz apenas uma coisa. Dá só um toquezinho. Fala, peraí que eu vou só te tocar. O louvor que ele fala assim, eu apenas te tocar, né? Que é a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Mas aí eu inverteria esse louvor hoje para... E se Deus falasse, e se eu apenas te tocar? Como é que fica? Então a palavra diz então que ele, vendo que ele relutava ainda fisicamente, ele estava forte fisicamente, tocou-lhe ele na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa. E aqui alguns estudiosos dizem que ele tocou no nervo ciático. Quem tem dor no nervo ciático já sabe o que é. Eu já tive isso. Meu Deus, que dor terrível. Te atravessa, não sabe se tu fica mais para lá para ficar melhor, tu deita, fica ruim, tu levanta, fica pior, tu pendura a perna, fica pior. Não sei qual é a situação pior. Mas ele só dá um toquezinho, só no nervinho ciático. Parece que não é nada, mas demonstra então que o homem não tem força para lutar com a vontade de Deus. Demonstra que fisicamente nós podemos ser fortes, mas se Deus tocar, acabou o homem. Acabou, meus irmãos, acabou para o homem. Jacó aqui com 97 anos, não quer ceder, está lutando, mas Deus fala, não, peraí que eu vou te tocar. Deus demonstra aqui que mesmo que ele esteja forte fisicamente, não adianta ele lutar. Que se for preciso, Deus toca. E se Deus for preciso, Deus toca, deixa manco, mas salva, para que sejamos salvos. E eu me lembro das palavras da minha mãe, que ela falava isso para mim, né? Olha,
Não vem por amor, vem pela dor. Acho que ela lia muito essa passagem aqui. Então não adianta relutar, irmão, se Deus está te chamando, se Deus está falando contigo, se Deus está anunciando, o Evangelho está chegando até os teus ouvidos, você não deve relutar. Se o Senhor te chama hoje, se o Senhor fala contigo hoje, não resistai à voz de Deus. Quebrante teu coração, não lute, que é pior. Só vai fadigar, só vai cansar. Jesus diz isso, é melhor entrar no reino dos céus, faltando um membro do corpo, sem o olho, sem a mão, sem o pé, sem a perna, mancando, do que o corpo inteiro no inferno. Deus está preocupado com a nossa alma, preocupado com a nossa vida eterna. Afinal, aquele que vai manco, que morre manco, vai ressuscitar andando. Aquele que morreu aleijado, vai ressuscitar e vai andar. No céu não tem manco nem aleijado, meus irmãos. No céu não tem cego. O cego pode ser cego de nascença aqui. O dia que ele chegar na eternidade com Deus, a primeira coisa que ele vai ver é Jesus. Morreu, fechou os olhos aqui, a vida dele se acabou aqui, ele acorda na eternidade já com os olhos abertos, falou, Jesus falou, seja bem-vindo, pessoa que mais linda. Ele se livrou de ver muitas coisas feias nessa terra, para ver a melhor, que é Jesus. Então não resista a Deus, não lute com Deus. Verso 26, diz assim, disse este, deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha só, meus irmãos, o contraste. Aqui nós podemos ver que o lutador Jacó, que resistia à vontade de Deus, agora não quer mais largar Deus. Ele resistia a Deus, falou, não quero, não, sai, se tocou e falou assim, deixa eu te mostrar a tua fragilidade, deixa eu te mostrar a tua fraqueza, deixa eu te mostrar o quanto tu é fraco, o quanto tu é miserável e tu precisa e tu depende de mim. Então aquele que resistia à vontade de Deus agora foi tocado por Deus e ele se dá por vencido. E agora ele não solta mais Deus. Agora Jacó aqui, irmãos, deixa de lutar contra Deus e se apega a Deus. Irmãos, e nós vamos ver na história da redenção, na história da palavra de Deus, em tudo na história, quem sabe da minha e da tua vida, aqueles que mais lutaram contra Deus, foram os que mais foram usados por Deus. Aqueles mais que eram contra, foi aqueles que mais Deus usou. Porque realmente, aqueles quando eles se entregam, quando eles sentem o toque regenerador do Senhor, eles falam, não tem para onde ir, como disse os discípulos. Jesus pregou um texto duro, João 6, se eu não me engano, 36, ele fala do momento ali com os seus discípulos e com o povo, com a multidão. E alguns dos seus discípulos, não os 12, mas alguns falam, não, duras são essas palavras, dura esse discurso, quem pode suportar? Vamos embora. Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês? Não vão? Pode ir. Pedro fala em nome de todos, para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, irmãos, quando Deus toca em nós, quando Deus regenera o homem, aquele que lutava contra, agora se apega com Deus. Agora ele quer Deus, ele serve a Deus. Aquilo que eu falei aqui na virada do ano, com vontade ou sem vontade, ele serve a Deus, ele faz a vontade de Deus. Então Jacó aqui deixa de lutar com Deus, agora ele se apega a Deus. Como Paulo também, irmãos, que era um grande perseguidor da igreja de Cristo, e agora ele passa de perseguidor a ser perseguido. E ele fala, eu carrego comigo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, açoitado, batido, de todas as formas. E agora então, Jacó, esse que lutava contra Deus, agora ele se apega em Deus e fala, eu não vou te deixar ir, eu não te deixo ir. Ele se agarra, irmãos, aqui nós podemos ver, desesperadamente ao Senhor, para não deixar ir sem a sua bênção. E que bênção é essa, irmãos? Qual é a maior bênção que nós podemos receber, que não é a salvação, que não seja a salvação em Cristo? Jacó aqui tem um momento de conversão agora, de reconhecer que ele é falho, que ele estava lutando com Deus,
Então ele estava lutando com Deus e ele agora pede misericórdia para Deus. Pede mercê e fala, não saia daqui sem me abençoar. Fique aqui mais um pouco. A luta foi grande, a luta foi a noite toda. Mas fica aqui e me abençoa antes de você ir. Agora, irmãos, aquele que se agarrou no calcanhar do seu irmão, agora ele se agarra em Deus e pede a bênção da salvação. Aquele que se agarrou no nascimento, no calcanhar do seu irmão e falou assim, não vou deixar sair, eu vou sair primeiro. Agora ele se agarra em Deus e fala, não, eu quero o Senhor primeiro. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Verso 27. A didática de Deus é muito interessante, né? O Senhor é muito interessante, olha só o que ele pergunta. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Por que peraí, o anjo estava ali lutando com Jacó? Já havia aparecido para ele no sonho, já tinha aparecido para ele em outras situações, falado com ele e agora pergunta o nome dele, não sabe o nome? Deus sabe o nome, meus irmãos. Mas o que Deus precisava saber ali, que o Senhor precisava saber de Jacó, era se ele reconhecia o passado dele. Já podemos ver sinais que Jacó havia se rendido, ele segurava o Senhor, mas o Senhor falou, não basta só tu me querer, basta que eu quero saber se você quer mudar o teu passado, o teu nome de enganador, eu quero mudar, eu quero transformar, mas eu quero saber, você sabe que você é o enganador? Você sabe que se você passar para o outro lado do rio, e voltar para o teu pai, voltar para a tua família, você vai continuar enganando Jacó? Quem sabe você vai chegar em Esaú e vai dar um jeito de querer enganar ele também? Mandar algum presente para ele ficar mais docinho? Deus precisa ouvir de nós, irmãos, nós precisamos falar para o Senhor quem nós éramos, reconhecer as nossas falhas, o nosso pecado, para o Senhor. Então o Senhor pergunta para ele, como te chamas? Jacó aqui é forçado a admitir o seu nome e seus erros, irmãos, o seu passado desonesto. Ele confessa então o seu pecado. Deus sabe o nome dele, claro que sabia, mas essa pergunta, irmãos, faz ele lembrar o quanto ele enganou seu pai dizendo, quando ele enganou seu pai dizendo, eu sou Esaú. O pai dele perguntou, quem é você? Ele falou, não, eu sou Esaú. O que o pai falou? A roupa, o braço, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Agora Deus lembra, você enganou lá atrás, você enganou no passado, mas eu quero mudar o teu nome. Eu quero que você reconheça as tuas falhas. E no verso 28, irmãos, a palavra diz, então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus muda o seu nome para Israel. O seu nome é mudado de enganador para príncipe de Deus. E aqui quando fala que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, ele venceu Deus. Quem vence Deus, né, meus irmãos? Quem vence Deus? Aqui o que o escritor deixa claro para o povo de Israel, que ninguém que vai se levantar contra o Israel vai vencer. Ninguém, meus irmãos, eu não estou falando do Estado de Israel, agora eu falo da igreja de Cristo. Ninguém, irmãos, por isso nós estamos aqui até hoje. A humanidade perseguiu e vai perseguir, não vai vencer. Não vai vencer o povo de Deus, jamais vai vencer. E quando fala que ele lutou contra Deus e assim venceu a Deus, que Deus deu esse poder para Israel, para a igreja de Cristo, ainda que seja teimosa, ainda que seja dura, ainda que Israel temeu, aprontou, digamos assim, desobedeceu na história, Deus nunca deixou de ser seu Deus. Corrigiu sim, mas nunca falou, vocês vão deixar de ser meu povo, não quero mais vocês. Vocês vão continuar sendo meu povo. Não porque Deus seja fraco, mas porque Ele determinou que assim fosse. Então Deus agora muda o nome de Jacó para Israel, significando aqui, irmãos, uma nova identidade, um novo propósito de vida. Isso nos mostra, irmãos, que o encontro com Deus traz uma transformação e uma renovação para nossas vidas. É impossível nós encontrar com Deus e não ter nosso nome mudado. É impossível nós encontrar com Deus e não ter a nossa vida mudada. Ele recebe um novo propósito, uma nova jornada agora. Versículo 29 ao 32, eu quero ler aqui, para nós encerrar, meus irmãos.
Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Olha só, Jacó ainda quer saber: quem é você? Quem é você que luta comigo? Quem é você que veio até mim? Jacó aqui reconhece, irmãos, o encontro com Deus e o impacto que transformou a vida dele, que teve na vida dele, ao ponto de renomear o nome dele, e ele renomear o nome daquele lugar também. E a palavra diz então no verso 30, aquele lugar já não se chamou, aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. 31, nasceu o sol, e quando ele atravessava Peniel, ele manquejava de uma coxa. A palavra diz que, ao encerrar este momento de conversa, ele muda o nome do lugar. Ele quer saber quem é aquele. E quem é aquele nós sabemos quem é aquele. É Jesus. Não era o momento ainda de se revelar quem era ele. Por isso que ele veio à noite. Por isso que ele não conseguiu ver quem era aquele que lutava com ele. Mas nós sabemos hoje que o único que veio nessa terra, irmãos, em forma humana, foi Jesus Cristo. Era o próprio Deus encarnado lutando com ele ali. Agora a palavra diz que, ao cessar, quando ele atravessa o vale, ele manquejava. Ou seja, irmãos, é impossível ter um encontro com Deus e não ser mudado. É impossível, irmãos, não ser marcado pelo encontro com Deus. O seu andar nunca mais vai ser o mesmo. O nosso andar, o nosso caminhar não é mais o mesmo quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus. As pessoas vão ver diferença em nós, irmãos. E se nós olhar para Deus, olhar para Jacó agora, da perspectiva do mundo, se você olhar, nós pegássemos e olhassem, eu digo para você, se hoje você me visse assim, aqui, andando normal, estou andando normal, estou. Agora, se amanhã você me encontrasse mancando, esteticamente, quem sabe nós, quem sabe o mundo olharia e falaria assim: o pastor ficou mais pior, né? Está mancando? Olha lá. Não manquejava, andava tão certinho, agora está meio manco. Talvez a família de Jacó também, quando viu ele atravessando o vale de Jabó, com as esposas olharam e falaram assim: pai caiu no rio, aí vem mancando, ó. Olha ver que tropeçou nas pedras. Já era feio, agora piorou, manco ainda. Meu Jesus. Quem sabe Raquel olhou e falou assim: eu não quero teu pai para corrida, né? Não tem problema ele ser manco. Mas quem sabe, irmãos, o que eu quero trazer para nós é que a avaliação do mundo, olhando para nós, quando nós somos tocados por Deus, temos um encontro com Deus, é que eles vão olhar para nós diferente e vão falar: você ficou pior. Você ficou pior. Não anda mais com nós. Pior. Você andava em tanto caminho legal com nós, agora você não anda mais, além de não andar com nós, vem mancando ainda. Então, quem sabe pela avaliação do mundo, irmãos, pela avaliação dos outros, o encontro nosso com Deus, quem sabe nos tornou pior, esteticamente. Não que você deixe andar tudo rasgado, né, irmãos? Feio. Mas você me entende o que eu quero dizer? Que eles não vão mais concordar com o que você pensa, eles não vão mais andar nos mesmos caminhos que você, e você, aliás, não vai mais andar no mesmo caminho que eles. Não vai poder mais viver várias aventuras não, porque agora tu é meio manco, tem que se cuidar, o nervo ciático dói. Jacó aqui, irmãos, então se nós olhar para a estética, e pelo como ele foi tocado por Deus, a salvação na vida dele ali, ele ficou pior. Se nós olhar agora assim, nós olhamos, mas ele mancava. O mundo diria: ficou pior. Quem sabe nós também avaliaríamos e falaríamos: ficou pior. Mas Deus olha para ele agora e fala: esse cara é a pessoa que eu espero que ele seja. Não anda mais nos mesmos caminhos. Ele é diferente, o andar dele é diferente. Não vai mais andar nos caminhos da perdição.
Então, por mais que outros olhem e avaliem, por mais que nós muitas vezes olhamos e falamos assim, mas eu acho que eu estou ficando muito careta. A gente sabe no fundo que o melhor caminho é seguir ao Senhor. A gente sabe que o melhor caminho é ser tocado pelo Senhor, é ser abençoado pelo Senhor. Jacó foi abençoado aqui, irmão, e teve o seu nome trocado. Isso significa que seus pecados, quem sabe você vai pensar, tá, mas peraí, então tá, Jacó era enganador, Jacó mentia, Jacó fazia tudo isso de errado, e de repente Jacó foi tocado. Agora Jacó então foi tocado, e de repente agora, os pecados dele foram apagados. Deus jogou para baixo do tapete os pecados de Jacó, falou, não, tá, tu mentia, agora vai ser Israel, meu príncipe encantado. Mentirosão, agora é príncipe encantado. Enganava, mas agora tu é meu príncipe. Jogou para debaixo do tapete, Deus... Não, irmãos, o pecado, irmãos, ele vai ser aplicado ou em nós, ou no Filho de Deus, Jesus Cristo. O pecado não vai para baixo do tapete, irmãos. Ou ele vai ser cobrado de nós, ou vai ser cobrado de Jesus, em Jesus. Então os pecados, agora que Jacó foi perdoado, irmãos, não foi para debaixo do tapete, não. Aquele que mudou o nome de Jacó, perdoou os pecados de Jacó e abençoou Jacó. Aquele que perdoou Jacó, irmãos, está aqui hoje para nos perdoar e para mudar o nosso nome. Para nos dar um novo caminho, uma nova vida, um novo tempo. Como eu falei, Deus não ignora o pecado, irmão. O pecado vai ser punido ou em nós, ou no Filho de Deus, ou em Cristo. Então por isso todo aquele que crê no Filho, recebe o perdão de pecados e a vida eterna com Ele. E eu encerro aqui, meus irmãos, dizendo que essa é a oportunidade de nós entender que nós somos o Israel de Deus, a igreja composta por línguas, nações, judeus, gentios, trevisanos, paranaenses, catarinenses, baiano, palestinos, judeus, todos aqueles que creram em Cristo Jesus e crerão em Cristo Jesus, fazem parte desse Israel. Tem essa oportunidade de receber o toque regenerador do Senhor. Que esse toque, irmãos, o que eu digo essa noite para nós é que nós, se você ouviu essa noite a voz do Senhor, se Ele falou contigo, irmãos, não fique manco, não precisa. Não precisa, não espere você ter um encontro duro com o Senhor. Se Ele está falando com palavras macias e suaves ao teu coração, ouça essa voz, ouça isso e tome para si e fala, Senhor, eu creio em Ti, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero ser Seu filho realmente, não somente uma criatura. Eu quero entregar a minha vida por inteiro ao Senhor, seguir um novo caminho, seguir um novo rumo, me dê um novo nome. E eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar. Que nesse ano de 2024, irmãos, possamos ter muitos reencontros com o Senhor. Todos eles, todos os dias, face a face com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que assim como o Senhor teve misericórdia, Senhor Deus, de Jacó, mesmo ele relutando muitas vezes, assim como o Senhor teve de nós aqui como igreja, Pai, o Senhor tenha daqueles lá fora, Senhor Deus, daqueles que ainda, quem sabe dentro de uma igreja, ou quem sabe sendo filho de crente, sendo neto de crente, não é crente ainda, porque não se entregou verdadeiramente para o Senhor, Pai. Que ele possa verdadeiramente, Senhor Deus, que ele possa abrir o seu coração, não resistir mais ao Senhor, entregar a sua vida, Pai, para que nessa situação ele não esteja mais lutando com o Senhor, mas que ele entenda que ele é fraco, que ele necessita da misericórdia do Senhor, de ser salvo pelo Senhor. Assim, Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, é que esse ano, Pai, que se iniciou agora nessa semana, Pai, seja um ano de reencontros com o Senhor, Pai, que nós possamos, em nosso momento de oração, em nossos momentos devocionais, Pai, ter um real encontro com o Senhor, Pai, que possamos assim, Pai, seguir um caminho, Senhor Deus, correto na Tua presença, levando outros a reconhecer o Senhor como seu Salvador, como seu Senhor,
E assim, Senhor Deus, se multiplique, Senhor Deus, nessa cidade. Se multiplique nos 4 cantos desse mundo, Pai. Os seus discípulos, Pai, verdadeiros, que fazem a Tua vontade, que não lutam contra a Tua vontade, mas sim fazem o Teu querer, Pai. Que nós sejamos esse povo que faz a Tua vontade e cumpre o Teu querer, Pai. Assim, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.